Mi-Dragon System, capítulo 161 Laço Fraternal. Rai abriu sua tela de status para dar uma olhada na nova habilidade que tinha acabado de ganhar. Se a teoria de Rai estivesse correta e ele ganhasse uma nova habilidade cada vez que salvava uma vida, isso significava que o verdadeiro infectado seria capaz de matar todos lá. Ele não foi capaz de obter uma habilidade dos alunos porque salvou todos eles antes, mas ele recebeu uma nova habilidade para salvar a vida de Anvodok, a mãe de Marta. Esta habilidade só pode ser usada quando a habilidade duplicata está ativada. O usuário é capaz de trocar seu corpo real por um de seus clones, não importa o quão distantes estejam um do outro. Depois que essa habilidade for usada, há um período de espera de 1 hora. Era uma habilidade bastante útil para Rai. Ele sempre teve uma preocupação no fundo de sua mente que se ele saísse para caçar uma vez e a academia descobrisse que ele estava desaparecido ou sob ataque, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele demoraria muito para voltar. Isso resolveu esse problema para ele. Embora, mesmo que o clone pudesse ocupar seu lugar no treinamento para ele estar presente, o clone era incapaz de interagir com as pessoas. Não tinha a capacidade de falar. Quando Rai fechou sua tela de status, ele ficou surpreso ao ver outra mensagem aparecer e era de Von. Gostaria que marcasse uma reunião entre o Asas Carmesim e os informasse sobre como lidar com um verdadeiro infectado. Eu também tenho um pedido. Gostaria de convidar Wilfred Sir Kyan para a reunião. Rai sabia quais eram as intenções de Von. Ele provavelmente estava pedindo permissão a Rai para convidar essas 3 pessoas para o Asas Carmesim. Rai realmente achou que era uma boa ideia, pois ele sempre deu boas-vindas a mais poder e esses 3 eram fortes, mas será que eles se juntariam? Essa era sua principal preocupação. A outra preocupação de Rai era que ele realmente havia descoberto como derrotar um verdadeiro infectado, mas não tinha certeza se os outros poderiam usar o mesmo método que o dele. Rai enviou uma resposta a Von concordando em marcar uma reunião amanhã. Rai então imediatamente enviou uma mensagem a todos os membros do Asas Carmesim. Assim que Rai terminou, ele ouviu o som da porta atrás dele se abrindo, a que leva ao telhado do dormitório. Ei mano, tudo bem? Gary perguntou enquanto se aproximava de Rai no parapeito. Já faz um tempo desde que somos nós 2 aqui, não é? Agora que você mencionou, faz mesmo. Rai não sabia por quê, mas era como se estivesse evitando Gary sem nem mesmo perceber. Ele havia muito decidido convidar Gary para os Asas Vermelhas, mas algo estava impedindo. Qual é o problema contigo? Gary perguntou. Quando você descobriu que Amy havia morrido, como você lidou com isso? Gary olhou para a cidade antes de dar sua resposta. Eu não consegui lidar com isso, Rai. Apesar de tudo o que está acontecendo com a cidade no momento, eu ainda penso em vingança todos os dias. É como se houvesse um peso no meu coração que simplesmente não desaparece até que eu encontre as pessoas que mataram a minha irmã pela primeira vez. Rai sentiu que realmente podia se conectar com Gary. Ele atualmente tinha um mesmo sentimento puxando seu coração. Rai esperava que o sentimento tivesse passado, então perguntou a Gary. A resposta que Gary deu não foi o que ele esperava. Isso significava que Rai teria que lidar com essa dor até que ele tivesse lidado com a praga das sombras. Gary, quero convidá-lo para este grupo especial do qual faço parte. Eu sei disso, Rai. Rai ficou parado por um momento. O quê? Você achou que Monk poderia manter um segredo ou que Killy seria capaz de manter a boca fechada fofocando sobre isso com os outros? Então por que você não veio falar comigo disso antes? A escolha é sua, afinal, não é você que é o líder, Ness. Rai deu alguns passos para trás. Ele havia se esforçado tanto para manter o segredo, mas Gary estava dizendo que já sabia. Gary continuou. Eu vi você usar habilidades de gelo e fogo antes, quando estávamos lutando contra os membros da Sangue Puro, e lá na arena também aquele Ness fez o mesmo. Gary disse usando os dedos como aspas.
Antes de Ness sair da arena, eu vi aquele cara convocar um lobo que parecia exatamente com aquele que você tinha contigo na floresta. Rai não sabia como deveria se sentir, mas por algum motivo, ele se sentiu mal com a coisa toda e disse inconscientemente: "Sinto muito." Gary então deu um tapa nas costas de Rai. "Não se desculpe, você não tem esses costumes. Lembre-se de que sou eu que deveria me desculpar com você, Rai. Devo minha vida a você e sei que você tem seus segredos e, quando estiver pronto, eu sei que você vai contar eles." Gary então estendeu a mão na frente de Rai. "Vamos fazer isso juntos." Rai olhou para a mão e apertou. Juntos. Rai então abriu o sistema e ofereceu um contrato para Gary. Assim como os outros, Gary não conseguia acreditar nos seus olhos. Um pedaço de papel apareceu do nada e todas as condições foram definidas. Que diabos Rai é? Gary pensou. Gary assinou o papel e depois de fazer isso imediatamente olhou para a lista de membros. Que bosta! Você está me dizendo que eu fui a última pessoa que você convidou, mano? Eu pensei que éramos como irmãos. Como diabos Dan recebeu um convite antes de mim, logo ele que esqueceu a coragem na barriga da mãe dele, e até o peste do Rita aqui também. Gary continuou examinando a lista. Ainda tem o velhote aqui também. Quando Gary finalmente se acalmou, Rai explicou a Gary que haveria uma reunião no salão de artes marciais amanhã entre todos os membros do Asas Carmesim. Os dois se despediram e Rai planejou o que iria fazer amanhã. Mi-Dragon System, capítulo 162. Verdadeira fraqueza dos infectados. O dia seguinte chegou e uma vez assim que o treinamento diário terminou, os membros do Asas Carmesim começaram a ir em direção ao salão de artes marciais e no caminho, não conseguiam parar de cochichar baixinho sobre o encontro com Ness e sobre o que ele havia feito lá embaixo na caverna. Então Ness realmente matou um verdadeiro infectado? Killy perguntou. Sim, você nem imagina, eu senti como se a qualquer segundo eu fosse morrer, disse Dan. Meu corpo começou a ficar fraco só de olhar para o cara infectado, então quando todos pensamos que íamos morrer. Bang! Ness apareceu do nada. Dan e os outros não sabiam sobre a capacidade de Rai de absorver o mana e o ki de todos os membros em contrato sempre que quisesse. Dan havia pensado na época que a fraqueza surgindo em seu corpo estava sendo causada pelo verdadeiro infectado, quando na verdade era por Rai. Quem é ele? Perguntou Monk. Quero dizer, como ele entrou na academia, como ele sabia que estávamos lá. Talvez tenha algo a ver com aquele contrato que assinamos, respondeu Marta. Eu não acho que temos que nos preocupar muito com ele. Como Jack disse quando ele nos convidou, ele iria nos proteger. E ele realmente fez isso. O grupo continuou a falar sobre o cara misterioso chamado Ness até que finalmente chegaram ao salão de artes marciais. Von, Slivia e Jack estavam parados na entrada do salão enquanto Ann, Wilfred e Circa já estavam dentro. Quando os membros entraram na sala um por um, Jack pediu a cada pessoa para mostrar a marca do Asas Carmesim. Wilfred e os outros estavam olhando com descrença. Von havia explicado um pouco sobre o que estava acontecendo, mas Wilfred estava surpreso com quantas pessoas faziam parte desse grupo Asas Carmesim, enquanto a academia não tinha ideia de que algo assim existia. Wilfred também notou que cada membro exibia uma marca em seu ombro. Wilfred não estava gostando do que estava vendo, pois tinha a sensação de que eles haviam entrado em algum tipo de culto que obrigava as pessoas que entrassem a serem marcadas. Depois que todos os membros entraram na sala, todos ficaram surpresos com quem estava lá com eles. Muitos deles não tinham ideia de que Von fazia parte do Asas Carmesim, nem sabiam que Gary tinha acabado de entrar. Eles podiam olhar a lista de membros a qualquer momento, mas não era algo que eles fariam toda hora. Geralmente, eles apenas interagiam com o sistema quando necessário. Gary estava atualmente caminhando na direção de Harry. Não acredito que ele foi convidado antes de mim, Gary murmurou. Então, de repente, na frente das pessoas que se reuniram, sombras começaram a se contorcer e formar a imagem de um homem do nada. Era o homem que eles conheciam como Ness.
Imediatamente todos os membros do Asas Carmesim caíram sobre um joelho e se curvaram. Damos as boas-vindas ao chefe. Todos eles disseram ao mesmo tempo. Rai ficou um pouco sem palavras com o que estava acontecendo. Ele nunca pediu a nenhum membro do Asas Carmesim que fizesse algo assim. O que Rai não sabia era que Jack tinha informado a todos quando os tinha convidado, que os deviam chamar Nez de chefe quando o vissem. Ele até lhes disse para o cumprimentarem de uma forma específica. Jack se sentiu um pouco orgulhoso de si próprio ao olhar para todos se curvando. Vocês podem ficar tranquilos e se sentarem, disse Rai. Eles obedeceram e se sentaram no chão, enquanto o próprio Rai se sentou no chão também. TLN. O chão é um tatame. Você percebeu isso? Wilfred sussurrou para Circa. Sim, ele entrou usando os passos da sombra, uma habilidade usada apenas pelos faixas pretas. Circa respondeu. Talvez ele tenha sido um aluno nosso. Circa permaneceu em silêncio. Ele ainda não tinha certeza da identidade do homem, mas todos sabiam que isso não era importante agora. A razão pela qual eles se reuniram foi para descobrir informações sobre como matar um verdadeiro infectado. Eles focaram o máximo de atenção quando Nez começou a falar. Todos vocês foram reunidos aqui hoje porque há algumas informações importantes que devo compartilhar para que possamos lutar contra a praga das sombras juntos. Originalmente, eu queria manter essa informação apenas para os Asas Carmesim, mas Von sugeriu que a compartilhássemos com membros de confiança da academia. Rai tinha formulado as suas palavras com muito cuidado. Ele queria fazer soar como se estivesse fazendo um favor a eles e fazê-los ficarem em dívida com ele. Lentamente Rai quis plantar uma semente na mente dos mestres cavaleiros se eles realmente quisessem matar os verdadeiros infectados. Rai então continuou. A forma como os verdadeiros infectados conseguirem ser mais difíceis de matar do que uma barata é porque o que você está vendo é uma ilusão. Ao atacar o corpo feito de sombras do infectado, o que você está realmente atacando é apenas uma ilusão. A única maneira de matá-lo é ser capaz de ver além dessa ilusão e atacar seu coração. Os membros começaram a resmungar pensando que era muito mais fácil do que eles pensavam. Eles começaram a ganhar confiança agora que haviam aprendido a verdade por trás dos verdadeiros infectados, mas Wilfred e Circa pensavam de forma diferente. Se realmente era uma ilusão, significava que era uma ilusão poderosa, uma que era tão poderosa que pode enganar os olhos de qualquer cavaleiro. Isso também foi verdade para o próprio Rai. Quando ele era apenas um cavaleiro dragão, ele era incapaz de ver além dessa ilusão. Foi só quando ele evoluiu para um Draco e seus olhos do dragão evoluiu junto com o próprio corpo, aí ele pôde ver além dessa ilusão. Wilfred então ergueu a mão antes de falar para mostrar respeito. Rai assentiu permitindo que Wilfred falasse. Se posso perguntar, como você foi capaz de ver além desta ilusão? Eu tenho uma habilidade especial que me permite ver a verdadeira forma dos outros. Eu posso ver as coisas em cores ao redor do corpo. Quando eu vi o verdadeiro infectado, percebi que a aura ao redor do homem não combinava realmente com a imagem que os meus olhos viam. A boca de Wilfred ficou escancarada com o que tinha acabado de ouvir, e até Circa teve uma reação semelhante, enquanto Von começou a sorrir tolamente. Todos eles sentiram algo estalar em seus cérebros assim que ouviram as palavras de Rai, porque a visão que ele tinha acabado de descrever, eles tinham ouvido descrições de algo parecido antes. Era a habilidade dos Cavaleiros Dragão. Mi-Dragon System, capítulo 163. Me torne mais forte. Durante todo este tempo a academia vinha seguindo a profecia na esperança de encontrar a resposta que procurava. O ser divino havia dito que o seu salvador teria cabelo ruivo, por isso começaram por reunir todas as crianças de cabelo ruivo. Wilfred tinha suspeitado que talvez estas crianças seriam os herdeiros dos fundadores de Avion e cresceriam rapidamente para terem capacidades semelhantes às dos 5 Cavaleiros Dragão de Avion, mas tal coisa nunca aconteceu. Mas neste momento, aqui mesmo, tinham finalmente encontrado alguém com essa capacidade. Contudo, o homem tinha cabelo preto.
Não tenho certeza se esta informação vai ajudar, Rai disse. Mas pelo menos isso lhe dará uma chance de reerguerem as suas armas. Os membros começaram subitamente a compreender. Claro, não foi tão fácil quanto eles pensavam. Ninguém até agora foi capaz de derrotar um verdadeiro infectado. Isso incluía os mestres cavaleiros, o que significa que eles não eram capazes de ver através dessa ilusão, mas de alguma forma Ness conseguia. Isso só fez Ness parecer uma pessoa maior aos seus olhos. Wilfred então se levantou. Ness, qual é o seu objetivo com este grupo? Rai parou um pouco antes de responder. Eu quero curar este mundo da sua doença. Os outros, ouvindo essas palavras da boca de Rai, sentiram que Rai estava falando sobre a praga das sombras, e eles ficaram felizes com sua resposta, mas Wilfred podia ver através das entrelinhas do que saiu da boca de Ness. Ele não estava apenas falando sobre a praga das sombras, mas também sobre os humanos. Um pensamento passou pela cabeça de Wilfred. Este cara é uma pessoa perigosa. Ele não estava os protegendo, mas os usando. Von então se levantou e caminhou em direção a Wilfred, que estava perto de Sir Kyan. Na verdade, eu esperava convidar vocês três para se juntarem ao Asas Carmesim. Ness me permitiu oferecer um convite para este grupo. Você ficou louco. Wilfred gritou. Onde está sua lealdade? Você se esqueceu completamente do ser divino. Então, de repente, Anne deu um passo à frente e curvou-se diante de Ness. Por favor, se você puder, eu gostaria de me juntar ao seu grupo. Naturalmente, Rai respondeu. Anne já havia se decidido. Sua filha já fazia parte do grupo e ela faria qualquer coisa para protegê-la. Ao mesmo tempo, este homem salvou a vida de sua filha 2 vezes e até mesmo a dela. Ela tinha que retribuir de alguma forma. Rai imediatamente ofereceu a ela um contrato e, como antes, um pedaço de papel apareceu do nada. Assim que Anne aceitou o contrato, uma marca começou a aparecer em seu ombro direito. Pelo ser divino, o que é isso? Wilfred disse. Wilfred nunca tinha testemunhado magia como esta antes, mesmo os Cavaleiros Dragão não tinham um poder como este. E quanto a vocês dois? Von perguntou mais uma vez. Temo que minha lealdade esteja com o ser divino, respondeu Wilfred. Eu penso o mesmo que ele, disse Sir Kyan antes de se decidir. Quero que ouça uma coisa. Von então se virou para Rai e fez uma pergunta simples a ele. Ness, outro dia recebi uma notificação. Acontece que eu não era o único, mas todos os membros do Asas Carmesim na época também receberam, e havia algo que se destacou que eu simplesmente não fui capaz de fazer aquilo sair da minha mente. O sistema declarou que uma habilidade chamada Rugido do Dragão foi ativada. De repente, os ouvidos de todos os presentes estavam trincando de atenção. Este era frequentemente um tópico de conversa entre os membros do Asas Carmesim, e todos eles tinham suas próprias teorias e parecia que, finalmente, eles obteriam uma resposta. Rai estava realmente planejando trazer isso à tona como seu argumento de vitória sobre Sir Kyan e Wilfred, mas parecia que Von o estava ajudando. Um dia, de repente algo veio até mim e me deu todas essas habilidades, dizendo que agora eu era um cavaleiro dragão. Rai havia pensado muito sobre qual seria uma boa desculpa para contar, e esta foi a resposta que ele deu. Se os outros pensassem que tudo o que ele podia fazer era porque era um dos cavaleiros dragão, tudo faria sentido para eles. Isso até explicaria porque suas habilidades tinham o nome de dragão e também porque todos os membros do Asas Carmesim tinham a marca de um dragão vermelho. Essa também foi a conclusão a que Von e Slivia chegaram. Como você pôde ver, acredito que o ser divino escolheu este homem para nos liderar, disse Von. Vocês dois não reconsiderariam a oferta? Wilfred então olhou nos olhos de Rai mais uma vez antes de decidir. Antes de responder, ele cerrou o punho. Sinto muito, mas não posso. Farei o meu melhor para apoiá-lo, mas sou fiel às palavras do ser divino. Nosso Salvador virá a nós mais tarde na forma de uma das crianças ruivas.
Mesmo que não é um dos que estão nesta academia, podem ser as crianças em Brolan ou mesmo crianças espalhadas por outros reinos e impérios. Eu respeito sua decisão, disse Rai. Foi um resultado inesperado para Rai. Rai ficou surpreso ao ver quanta fé Wilfred tinha colocado neste ser divino. E você, Sir K? Perguntou Von. Sir K então, inesperadamente, começou a andar em direção a Rai e ficou bem na frente dele. Os alunos engoliram em seco, pois parecia que Sir K estava prestes a fazer alguma coisa a qualquer momento. Você pode me deixar mais forte? Sir K perguntou com um tom grave na sua voz. Sir K se sentiu humilhado ao enfrentar Morfran, o líder da Guilda das Trevas, e Sir K também tinha uma rixa pessoal com o homem. Se quisesse enfrentá-lo em pé de igualdade na próxima vez, teria que ficar mais forte, mas por muito tempo, Sir K sentiu como se tivesse atingido uma barreira impossível de ultrapassar que o impedia de melhorar. Rai então olhou para o grupo de alunos sentados ao redor. Jack, gostaria de ter uma pequena luta com Sir K? Mi-Dragon System, capítulo 164 5%. Após ouvir o seu próprio nome, Jack respondeu imediatamente e começou a caminhar para frente, onde Rai e Sir K estavam parados. Sir K, você acha que pode tomar e se defender do golpe total desse aluno aqui? Embora Sir K pudesse não ter uma quantidade louca de Ki como Jack tinha, Sir K era muito melhor em controlar Ki e também tinha um equipamento melhor. Claro, Sir K respondeu com confiança. Antes que os dois fizessem a demonstração, Rai certificou-se de que Jack usasse uma arma diferente em vez de sua grande espada gigante. Mesmo que Sir K estivesse confiante, Rai odiaria que o novo membro do Asas Carmesim se machucasse em uma demonstração. Agora, Jack, quero que você atinja Sir K o mais forte que puder com sua espada e Sir K fará o possível para bloquear. Ambos prepararam as suas armas e, tal como Rai ordenou, Jack deu um golpe total apontando diretamente para a arma de Sir K. Sir K estava bem preparado e no momento certo concentrou todo o seu Ki na parte da espada onde as duas fizeram o impacto. O poder das duas espadas se chocando fez vibrar toda a sala. Esse aluno é realmente forte para ser capaz de dar um golpe tão poderoso, disse Anne. Bem, ele é o aluno número 1 da escola, Marta respondeu, mas, ao dizer essas palavras, outro pensamento veio à sua mente. Jack era realmente o mais forte da escola. Se ela tivesse que adivinhar, teria que colocar Rai em algum lugar no topo também. Era uma pena que ele não tivesse concordado em se juntar ao Asas Carmesim, mas Marta sabia que esse era o estilo de Rai de qualquer maneira. Admito que o ataque foi forte, mas esse aluno sempre teve esse poder, disse Sir K. Não se apresse, Sir K, a demonstração ainda não acabou. Desta vez, quando Rai usou a habilidade, ele estava pronto para isso. Ele tentou o seu melhor para suprimir o som dentro dele, mas foi inútil e um rugido alto veio de dentro. O rugido era tão intimidante que fez Wilfred sacar a arma com medo de que o homem mordesse. No entanto, Von ergueu a mão para Wilfred, indicando que estava tudo bem. Ao mesmo tempo, cada um dos membros do Asas Carmesim recebeu uma notificação informando que todas as suas estatísticas foram aumentadas em 5%. Pronto, agora repita exatamente a mesma coisa novamente. Sir K achou isso ridículo. Só porque o líder soltou um rugido de repente o ataque de Jack deveria ficar mais forte. Embora Sir K tivesse dúvidas, ele concordou mesmo assim. Jack balançou a espada mais uma vez. O mais forte que pôde, Sir K ergueu sua espada no momento certo. Só que desta vez, em vez de as duas espadas se chocarem no ar, a força era forte demais para Sir K. Ele foi forçado a largar a espada, caso contrário a sua arma seria quebrada. Sir K ficou lá sem palavras. Esse pequeno rugido é uma habilidade minha, vai aumentar a força de todos os membros do Asas Carmesim em 5%. Sir K sabia que 5% não soava como uma grande quantidade, mas quanto mais poderoso se fosse, mais uma porcentagem teria um impacto. 5% faria uma grande diferença. Só isso já era uma quantidade insana de melhoria e não apenas isso, mas Rai também afirmou que todos os membros do Asas Carmesim receberam esse efeito.
Se ele tivesse um exército próprio, uma habilidade como essa poderia mudar a maré da batalha. Circa então imediatamente caiu sobre um joelho. Por favor, permita-me fazer parte do Asas Carmesim. Depois que Circa terminou de assinar o contrato, a reunião do Asas Carmesim acabou e todos retornaram para a academia e foram fazer o que deveriam fazer diariamente. Embora Rai agora contivesse uma grande quantidade de poder dentro da academia, ele não tinha controle. Era importante manter a cidade funcionando como sempre fez, para que o resto dos cavaleiros continuassem lutando contra a Praga das Sombras. Assim que todos foram embora, Rai enviou uma mensagem especial para Jack, Gary, Badger e Slot, as únicas pessoas que sabiam sua verdadeira identidade. Rai se cansou de ficar na forma de Nez o tempo todo e queria apenas ser ele mesmo. Os 5 se encontraram dentro da academia no andar de baixo. Então o que estamos fazendo aqui, Rai? Gary perguntou. Há algo que está me incomodando desde que vim para esta academia. Pretendo voltar para a caverna subterrânea e quero que vocês venham comigo. Uma boa e velha aventura de novo, hein? Eu tô dentro, disse Gary. Nem precisava perguntar, chefe, respondeu Jack. O Badger e Slot, é claro, acenaram com a cabeça em perfeita sincronia. Com o aumento do poder na habilidade de Olhos do Dragão de Rai, ele descobriu quão complexas as minas sob a academia realmente eram. Havia vários caminhos que percorriam toda a cidade e um desses caminhos conduzia ao cemitério. Quando Rai chegou pela primeira vez, ele viu nos túmulos dos Cavaleiros Dragão abaixo, o que parecia ser uma aura vermelha em chamas. O problema era que o cemitério sempre foi bem vigiado e protegido acima do solo, mas não havia nenhum cavaleiro abaixo. Agora, era um momento perfeito também. Os cavaleiros na cidade eram poucos, pois 2 lotes haviam sido enviados para a linha de frente. A maioria dos guardas que foram deixados para trás tinham uma ligação a Von ou Circa, de alguma forma. Se Rai desse a ordem, eles simplesmente pediam aos guardas para se afastarem da Porta Vermelha. Rai imediatamente enviou um comando para Von pedindo-lhe para se certificar de que não haveria nenhum guarda protegendo a Porta Vermelha em um determinado momento. Embora Von estivesse interessado em perguntar por que ele queria voltar para o subsolo, ele não questionou. Rai estava lentamente começando a descobrir todos os segredos da Academia Avalon e uma vez que ele tinha poder suficiente e aprendeu tudo o que precisava aprender, era hora de partir mundo afora e fazer uma visita à Academia Arolan. Mi-Dragon System, capítulo 165. A tumba dos Cavaleiros Dragão. Rai e os outros 4 estavam percorrendo pelos túneis subterrâneos. Isso o fez lembrar de quando ele conheceu o Ser Divino. Quando uma parte de Rai foi partilhada com o Ser Divino, ele descobriu que o Ser Divino sob Avalon não estava completo. O cristal era apenas um fragmento da coisa toda. Rai voltou a pensar então sobre os rumores do Ser Divino também estar na Academia Arolan. Se ele colocasse esses 2 pontos da história, provavelmente uma parte do Ser Divino também estava localizada na Academia Arolan. Foi quando Rai decidiu que precisava terminar seus assuntos na Academia Avalon e começar a explorar o continente por esses fragmentos do Ser Divino. Talvez então ele finalmente obtivesse suas respostas sobre o que aconteceu com ele e quais foram as visões que ele teve. Você sabe para onde está indo por causa daqueles seus olhos do dragão? Gary perguntou. Sim, eles me permitem ver através das paredes e posso ver a uma grande distância. Uau, você pode usar magia, pode invocar uma besta e pode até se disfarçar de outra pessoa. Talvez você realmente seja o escolhido. Rai não gostava de ser chamado assim. O tempo todo ele havia negado, mas o fato de o Ser Divino ter escolhido mostrar a ele aquelas imagens e mais ninguém, o fazia pensar de forma diferente. Talvez ele realmente fosse essa pessoa de quem falaram nesta profecia. Mas então Rai tinha outra pergunta em mente. Por que ele? Depois de navegar pelos túneis por um tempo, Rai pôde finalmente ver que eles estavam diretamente acima das estátuas dos Cavaleiros Dragão no cemitério. Bem abaixo de onde ele estava havia um alçapão e, à distância, Rai podia ver a aura vermelha por baixo.
Deixa que eu vou na frente primeiro, disse Jack. Rai concordou. De todos aqui, se Jack encontrasse algo, ele era o que tinha mais chances de sobreviver. Mesmo que Rai tivesse mais poder do que Jack, seu corpo não era tão forte. Ao abrir o alçapão, do outro lado eles viram que havia uma escada de ferro indo para o fundo. Jack desceu primeiro e assim que sinalizou de que não havia perigo, os outros o seguiram. Eles continuaram caminhando ao longo do túnel e, de repente, uma grande porta de pedra estava bloqueando o caminho. Não era como as portas de ferro gigantes que eles tinham visto antes, esta era diferente. A porta de pedra tinha inscrições estranhas que haviam sido gravadas na porta, mas nem mesmo Rai conseguia ler. O que isso diz? Badger perguntou. Não sei, disse Gary. Você consegue ler, Rai? Diz que quem perturbar os mortos será punido com a extinção, disse Jack, o que trouxe surpresa a todos. Você pode ler isso? Perguntou Rai. Jack concordou. O mistério em torno de Jack apenas cresceu, mas parecia que até mesmo Jack não tinha ideia de por que ele podia ler e os outros não. Você acha que as portas estão trancadas? Slot perguntou. Jack imediatamente caminhou na frente dos outros e chutou a porta de pedra o mais forte que pôde. A porta voou para trás e pousou em algum lugar mais fundo na caverna. Parece que não está trancada, disse Gary. Porém, ao passar pela porta, Badger percebeu que havia uma fechadura no chão. Isso sugeria que a porta estava trancada, mas alguém havia estado aqui antes deles e a destrancou. Quando eles entraram na sala, 5 caixões retangulares podiam ser vistos lado a lado. No caixão, cada um deles tinha o símbolo de Avrion gravado na frente. Uau, são realmente os Cavaleiros Dragão! Badger disse entusiasmado enquanto corria para frente, mas então Badger descobriu algo chocante enquanto olhava para os caixões. Ossos e crânios foram atirados por todos os lados e até mesmo alguns crânios foram esmagados. Parece que alguém chegou antes de nós, Gary disse. Talvez essa pessoa estivesse procurando a mesma coisa que você, Rai. Rai começou a examinar os ossos e os caixões e percebeu algo. Quem invadiu, fez isso há muito tempo. Já tem poeira em cima de tudo aqui. Talvez a pessoa que entrou aqui não fosse a mesma que vandalizou os caixões. Rai então ativou seu Olhos do Dragão mais uma vez para procurar a aura vermelha que ele havia visto antes. Ao olhar ao redor da sala, havia outra grande porta preta na parte de trás. Jack então começou a ir em direção da porta e, como antes, tentou meter o pé nela, mas o resultado foi diferente desta vez, pois a porta permaneceu firme. Parece que esta porta é como as outras, acho que é hora da sua mágica, Rai. Rai então caminhou até a porta e colocou a sua mão sobre a porta. A mensagem que apareceu fez Rai pensar um pouco, eles já estavam na tumba dos Cavaleiros Dragão. Talvez esta sala fosse apenas uma isca, pensou Rai. As portas então se abriram e eles entraram em uma sala ainda maior. Esta sala semelhante à anterior tinha 5 caixões, mas eram mais separados uns dos outros e muito maiores. Os caixões cercavam uma única grande estátua que ficava no centro. Rai tinha visto a mesma estátua uma vez antes. Era de uma mulher que vestia uma túnica e com um cajado na mão. Quando ele perguntou a Slivia sobre isso, ela disse que era uma imagem do ser divino. Além da estátua do ser divino, havia uma porta aberta em arco, mas era impossível para os outros verem além dela, pois estava muito escuro. Rai então apontou para a porta aberta e disse: logo depois dessa porta está o porquê de eu estar aqui. Por favor, me deixe ir na frente. Perguntou Jack se houver alguma coisa lá dentro e se você ficar gravemente ferido, então todos nós não teremos qualquer chance de sobreviver. É melhor se eu for primeiro. O que Jack disse realmente fez muito sentido para Rai. Jack era um sujeito tão ruim de matar quanto uma barata, e era capaz de sofrer muitos danos, enquanto Rai poderia ficar de lado e devolver o dano ao oponente. Jack foi o primeiro a passar pelo corredor escuro, enquanto os outros esperavam do lado de fora pela resposta de Jack. Depois de algum tempo, não houve resposta de Jack, nada.
Rai tentou enviar uma mensagem a Jack pelo sistema, mas ele ainda não recebeu nenhuma resposta. O que fazemos agora? Sloth perguntou. Não deveria demorar tanto para ver se está tudo bem. Rai também achou estranho. Certo, vamos entrar juntos. Mi-Dragon System, capítulo 166. Gosma Verde. O grupo entrou pela porta um pouco agachados e cautelosamente. Por alguma razão, Jack ainda não tinha voltado e não estava respondendo à mensagem de Rai. Passando e atravessando pela porta, a sala estava coberta de escuridão, tornando difícil para eles verem qualquer coisa. Além disso, a aura vermelha que Rai tinha visto até então desapareceu repentinamente assim que eles entraram na sala, indicando que sua habilidade Olhos do Dragão estava sendo suprimida, ou o que quer que ele estivesse procurando foi capaz de esconder sua presença. Gary foi o primeiro a encontrar algo. Bem ali. Gary gritou enquanto levantava seu cristal luminoso para revelar uma figura humana presa à parede. É Jack. Badger disse. Jack estava atualmente preso contra a parede pelo que parecia ser uma substância viscosa de cor verde. Ele também parecia que estava desmaiado. Gary tentou puxar Jack imediatamente para fora da gosma verde assim que o viu, fazendo com que a gosma grudasse nele também. Badger e Sloth também tentaram ajudar, mas a gosma estava pegajosa demais. Me deixe tentar. Rai tentou primeiro usar apenas uma pequena quantidade de Ki, mas até ele estava com dificuldades. Ele lentamente começou a usar mais energia e finalmente foi capaz de puxar Jack para fora da gosma verde. Assim que Jack se livrou da gosma verde, ele lentamente começou a recuperar a consciência. Onde estou? Jack disse enquanto olhava sem rumo ao redor da sala. Está tudo bem, nós soltamos você daquela gosma verde, disse Gary. Gosma verde. Então de repente Jack se lembrou do que aconteceu, mas já era tarde demais. Cuidado! Jack gritou. Então, diretamente atrás do grupo, uma grande figura parecida com uma cobra verde apareceu, tendo cerca de 10 metros de altura. Ele mostrou suas presas e sibilou alto. Em seguida, cuspiu uma grande bola de gosma verde de sua boca. O aviso de Jack deu ao grupo tempo suficiente para se preparar e todos conseguiram evitar o ataque, cada um pulando em uma direção diferente. Todos agora puderam olhar claramente para a figura. Tinha um corpo semelhante a uma cobra, mas também tinha 3 pernas de aranha em cada lado. Rai olhou atentamente para a criatura, mas não importava o quanto ele se aprofundasse em sua memória, ele nunca tinha visto uma criatura assim antes, mesmo na época em que era um dragão. Significava que Rai não foi capaz de determinar em que nível a criatura estava. Por outro lado, Gary soube o que era a criatura, mas só soube por acaso, enquanto lia um livro na biblioteca. Quando Gary estava fazendo pesquisas, ele encontrou um livro de criaturas míticas. O livro continha muitas histórias sobre aparições de criaturas como dragões, vampiros e assim por diante, mas essas histórias nunca foram confirmadas como verdadeiras e foram consideradas mero mito. A criatura que Gary estava olhando no momento era conhecida como Cobra Babosa e parecia exatamente como no livro. A cobra então olhou para Badger Sloth e estava se preparando para outro ataque. Rai rapidamente lançou sua habilidade Bola de Fogo, atirando uma esfera flamejante das palmas de suas mãos. Ele conseguiu acertar a cobra babosa bem na cabeça. A cobra se esquivou do ataque, mas não parecia ter causado muito dano. Jack então veio atacando a cobra e balançou sua espada gigante com força na perna da criatura, mas a espada gigante simplesmente ricocheteou. Então a cobra babosa rapidamente envolveu seu corpo em torno de Jack, prendendo-o, fazendo com que ele perdesse o controle de sua espada e a deixasse cair no chão. Badger então o saltou para frente tentando libertar Jack, mas a cobra imediatamente disparou outra bola de gosma de sua boca, grudando Badger no chão. Que merda! A besta é muito forte, talvez seja melhor recuarmos. Rai disse em voz alta, certificando-se de que Gary e Sloth pudessem ouvi-lo. A pele da besta era dura demais para Rai fazer qualquer dano a ela.
Se o golpe de Jack não tinha feito nada, um soco de Rai seria o mesmo. Agora mesmo, Rai desejava mais do que tudo ter uma espada de alto nível com ele. Rai então continuou a atirar bolas de fogo e de gelo na cobra. Embora não tenha causado muitos danos, fez com que a cobra estremecesse ligeiramente. No final, a cobra não teve escolha a não ser afrouxar o aperto em Jack, fazendo cair no chão. A cobra começou a fugir, mas Rai não queria deixá-la escapar. Ele começou a atirar continuamente bolas de fogo e bolas de gelo. Pareceu funcionar de alguma forma na besta. Então, quando Rai alcançou a besta que fugia, ele lançou a habilidade Prisão de Gelo. Sem nem perceber, Rai havia usado todo o seu mana. Cada uso da habilidade Bola de Fogo e Bola de Gelo consumiria 5 pontos de mana para ser lançada e Rai estava atirando na cobra como se tivesse uma quantidade ilimitada de mana. No breve momento em que Rai parou de usar suas habilidades, a cobra conseguiu fugir tão longe que não pôde mais ser vista. Antes de Rai fazer qualquer outra coisa, ele decidiu usar sua habilidade de absorção de mana nos outros membros do Asas Carmesim para recuperar um pouco do seu mana de volta e iria devolver a eles assim que concluísse essa tarefa no subsolo. Gary rapidamente correu até Jet para ver se ele estava bem enquanto Sloth foi puxar seu irmão que estava grudado na gosma verde. Aquilo era tão rápido e silencioso. O que era? Jet perguntou. Acho que foi uma cobra babosa. Li sobre isso em um livro uma vez, respondeu Gary. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. O grupo então se reuniu novamente quando Badger começou a recuperar lentamente a consciência. Para onde foi? Badger perguntou. Não tenho certeza, Rai respondeu. Por algum motivo, desde que entramos nesta sala, meus olhos do dragão não estão funcionando ou pelo menos não funcionam naquela coisa. Bem, o que você quer fazer? Gary perguntou. É bem provável que essa cobra foi colocado aqui como guarda, o que significa que estava guardando algo grande. Vamos continuar a avançar, disse Rai. Mi-Dragon System, capítulo 167. Lenny's Tale. Embora Rai parecesse confiante e quisesse seguir em frente, os outros estavam um pouco preocupados. A besta era poderosa e parecia que mesmo se Rai desse tudo de si, ele não iria ser capaz de fazer muito para lidar com ela. Mas eles sentiram que não tinham escolha. Eles concordaram em ajudar Rai e Rai já havia ajudado a todos eles tantas vezes no passado. Você se lembra de quem foi o escritor desse livro, Gary? Rai perguntou. Acho que foi por um cara chamado Lenny's Tale. De repente, o nome fez Rai lembrar de algo. Há muito tempo, quando ele chegou a Avalon, Rai foi tentar encontrar informações sobre os Cavaleiros Dragão. Foi quando ele encontrou um livro escrito por Lenny's Tale que afirmava que os Cavaleiros Dragão tinham habilidades especiais. Livia tinha dito a Rai que muitos dos livros de Lenny's Tale eram amplamente descredibilizados por causa da quantidade de ficção sobre a qual ele escreveria e como exagerava os contos, mas em vez de um exagero, parecia que este autor Lenny's Tale já tinha experimentado tudo isto antes. Se sua memória não lhe engana, Wilfred disse que ele costumava ser um cavaleiro da Academia Avalon que havia sido expulso há muito tempo. O livro disse alguma coisa sobre essa gosma verde? Badger perguntou. Parece que tem um efeito sonífero, não há veneno, então você não precisa se preocupar, respondeu Gary. Antes de ir mais fundo na caverna, Sloth descobriu um corpo que também havia sido atingido pela gosma verde. O corpo estava lá há mais de alguns dias e parecia que o homem já estava morto. Em sua mão, o homem segurava uma carta. Gary viu a carta e imediatamente a abriu e começou a ler. Ao fazer isso, ele tinha uma expressão preocupada em seu rosto. O que há de errado? Jet perguntou. Rai, acho melhor você ler isso. Gary então entregou a carta a Rai. Então ele leu o conteúdo da carta. Esta é uma carta urgente, pois parece que uma das crianças ruivas, chamada Rai, é o menino mencionado na profecia.
O menino pôde arruinar todos os nossos planos. É impossível expulsar o menino, porque ele tem o apoio dos outros anciões e mestres cavaleiros. Mas não se preocupe, nós, da Puro Sangue, devemos dar um fim na sua vida antes do ataque da Guilda das Trevas. Entreguei esta carta a um de meus cavaleiros para transmitir a você. Ao olhar para o equipamento que o homem estava usando ainda mais atentamente, eles notaram que o homem estava usando uma faixa branca indicando que ele era um cavaleiro de Avrion. Esta carta não prova que alguém na cidade está trabalhando com Guilda das Trevas e a Puro Sangue? Gary perguntou. Sim, mas como ele veio parar aqui embaixo? Disse Jack. Há a possibilidade de que as minas tenham sido utilizadas como um serviço secreto de mensagens, explicou Rai. Talvez a besta não fosse um guarda no fim das contas, mas sempre viveu aqui. Podemos usar esta carta para provar que talvez um dos anciões ou mestres cavaleiros esteja trabalhando contra a academia, perguntou Slot. Melhor não tentarmos fazer isso. Talvez seja melhor entregar a carta a Wilfred ou Circa, até mesmo o velhote do Von, e ver se algum deles reconhece a caligráfica dessas letras, disse Gary. Se não, não há como provar quem escreveu a carta em primeiro lugar. O grupo continuou a avançar e os túneis começaram a se ramificar mais uma vez em diferentes direções. Eles não estavam mais sob as estátuas dos Cavaleiros Dragão. Rai só podia assumir que a aura vermelha que ele tinha visto no subsolo era a cobra babosa que haviam encontrado antes. Mas Rai estava determinado a continuar através dos túneis na esperança de que pudesse encontrar algo. Se o homem que tinha morrido segurando a carta usasse regularmente esses túneis como rota, isso significava que ele tinha que estar indo para algum lugar. Os olhos do dragão de Rai funcionaram normalmente nos túneis, o que sugeria que a cobra babosa tinha a habilidade de esconder sua aura, o que significava que era realmente uma besta poderosa. Mesmo Rai não tinha certeza se seria capaz de derrubar aquela besta com seu nível de força atual. Conforme o grupo continuou a avançar, eles passaram por cima de muitas ferramentas de mineração jogadas no chão. Esses devem ter sido deixados para trás pelas pessoas que fizeram esses túneis, disse Gary. Sim, mas a questão é por que essas coisas foram deixadas aqui. Badger respondeu. Enquanto eles continuavam caminhando, eles se depararam com várias outras portas de ferro. Eles aprenderam com Wilfred que essas portas foram criadas quando as bestas começaram a navegar pelos túneis e começaram a atacar vilas e cidades. Mas depois de destrancar outra porta de aço, em vez da parede em forma de caverna que eles tinham visto até agora, eles agora estavam olhando para um corredor que tinha sido esculpido perfeitamente na rocha. O chão não era mais irregular e era feito de placas de pedra semelhantes à parede. Jack sem hesitação começou a atravessar. Cuidado, Jack, não queremos que a mesma coisa aconteça de novo, disse Rai. Jack acenou com a cabeça e desta vez o grupo começou a andar pelo túnel de pedra com cuidado. Quando o grupo começou a andar, Badger pisou em cima de um azulejo solto. Naquele instante, uma criatura com corpo de macaco e presas de cobra emergiu do azulejo solto. Gary imediatamente cortou a cabeça da criatura com o único golpe de sua espada. A cabeça da besta continuou a rolar no chão enquanto seu corpo agora estava sem vida. Os olhos de Badger pareciam que estavam prestes a quicar de seu crânio. De nada, disse Gary. Enquanto o grupo continuava caminhando, eles encontraram muitas pequenas criaturas através da caverna, mas nenhuma delas era mais forte do que um nível básico e o grupo lidou com elas facilmente. Finalmente, eles encontraram mais uma vez outra porta de aço. Rai colocou a mão na porta e a porta de aço se abriu para revelar uma grande sala redonda. Cristais luminosos foram colocados em pontos estratégicos na sala para que eles pudessem ver tudo claramente. Mas que diabos está acontecendo aqui? Gary disse enquanto olhava para vários corpos humanos que haviam sido acorrentados a mesas. Mi-Dragon System, capítulo 168. Ponte de pedra. Dentro da grande sala havia um total de 10 mesas, cada uma com um corpo humano acorrentado a elas.
Os corpos estavam horrivelmente maltratados e sem vida. A maioria deles tinha marcas de hematomas nos tornozelos e nas mãos, mostrando que eles lutaram tanto para se libertar, que isso lhes causou ferimentos. Badger e Slot estavam fazendo o melhor para segurar o vômito. O cheiro que vinha do quarto era horrível. Ray e Jack foram os únicos que puderam examinar os corpos de perto. Parece que eles estavam tentando realizar algum tipo de cirurgia, disse Ray. O que você quer dizer com isso? Gary perguntou com a voz abafada, já que ele tinha pego sua faixa branca e enrolado no nariz e boca como uma espécie de máscara. Bem, se você olhar com atenção, cada um deles teve seus corações literalmente arrancados. Jack então começou a farejar o corpo, como se seu nariz tivesse sentido o cheiro de alguma coisa. Os rostos de Badger e Slot ficaram horrorizados, se perguntando como Jack era capaz de colocar seu rosto tão perto de algo assim. O sangue, disse Jack. É fresco. Espere, isso significa que não foi feito há muito tempo. Badger perguntou, e se eles voltarem aqui? Todos eles começaram então a examinar a sala para ver se conseguiam encontrar alguma coisa. Notaram que havia muitos frascos estranhos com diferentes partes de corpos de bestas. Algumas das coisas eram irreconhecíveis para muitos deles. Então, de repente, Jack avistou algo em um dos frascos, era um líquido com o qual ele estava bastante familiarizado. Ei, Ray, vem cá, disse Jack. Quando Ray deu uma olhada nos conteúdos de dentro do frasco, ele soube imediatamente o que era. Era o mesmo líquido que a Guilda das Trevas e os membros da Puro Sangue usavam. Quando os membros beberam, eles obtiveram poder extra da Praga das Sombras. Talvez tudo isso seja uma pista de como o líquido roxo é criado, Ray murmurou, mas não havia como ele confirmar se era verdade ou não. Ray então abriu o sistema para enviar uma mensagem para as Livia e Von. O que você está fazendo? Gary perguntou. Eu venho calculando a distância que percorremos desde que entramos no subsolo e não é uma boa notícia. Os percursos a partir daqui ou levam todos para fora da cidade ou para alguns lugares dentro. Parece a Porta Vermelha e as cavernas não são as únicas entradas para estes túneis e parece que estes túneis podem ter sido feitos recentemente. Você quer dizer? Sim, parece que alguém está planejando atacar a academia novamente em breve. Então, estou informando Von Wesley de nossas descobertas. Vou deixá-los lidar com o resto. O grupo continuou a avançar depois de verificar a sala e, eventualmente, saiu de outro túnel diferente daquele em que haviam entrado. Todo o sistema subterrâneo era como um labirinto e se não fosse pelos olhos do dragão de Ray, eles teriam se perdido há muito tempo. Eventualmente, depois percorrer por várias rotas diferentes, o grupo pôde ouvir o som de água corrente. Depois de seguir o som da água, o grupo finalmente chegou ao que parecia ser uma ponte de pedra. Em cada lado da ponte de pedra havia uma cachoeira que jorrava para baixo em um poço profundo e sem fim. Quão para baixo você acha que isso vai? Disse Badger. Eu não gostaria de descobrir, Slot respondeu. A ponte de pedra era bastante larga e se estendia por cerca de 100 metros de comprimento de um lado ao outro. Bem, Jack, você primeiro como sempre, disse Gary com a mão apontando para frente. Jack foi o primeiro a pisar na ponte de pedra e, ao fazer isso, começou a pular para cima e para baixo para testar a resistência da ponte. É feito de pedra, seu idiota! Gary gritou. Não vai cair. Assim que Jack se certificou de que a ponte estava segura, o grupo atravessou a ponte juntos. Depois de caminhar lentamente, eles finalmente alcançaram o centro. Já tá no meio do caminho, você consegue, Badger disse para si próprio. Oh, verdade, você sempre teve medo de alturas, Locke disse. Eu não pensei que no subterrâneo iríamos experimentar algo assim, Badger sorriu. Então, de repente, dos lados da ponte, vários tentáculos gigantescos começaram a aparecer. O que diabos são essas desgraças? Gary gritou. Os tentáculos imediatamente foram para o grupo no meio da ponte.
Gary cortou os tentáculos que vinham em sua direção, fatiando-os e fazendo-os cair no chão, mas assim que os tentáculos fossem cortados, novos cresceriam em seu lugar. Rai conseguiu agarrar um dos tentáculos e esperava puxar o que quer que o tentáculo estivesse agarrado na parte de baixo da ponte. Mas ao puxar, o tentáculo se partiu ao mesmo tempo. Então, um dos tentáculos conseguiu se enrolar nas pernas de Slot. Isso o ergueu no ar e o jogou no chão. Quando o tentáculo foi levantar Slot no ar mais uma vez, Badger veio correndo e cortou o tentáculo bem a tempo, fazendo com que seu irmão caísse no chão. O corpo e os ataques de Jack eram fortes, mas sua velocidade era lenta. Incapaz de evitar o ataque dos tentáculos, Jack foi repetidamente sendo chicoteado nas costas por eles. Desta vez, quando Rai agarrou um dos tentáculos, ele decidiu ativar seu atributo de fogo na esperança de espalhar o fogo sobre a coisa toda. Infelizmente, enquanto Rai segurava 2 tentáculos em cada mão, outros 2 o agarraram pelas pernas e o jogaram para o lado. Rai se agarrou na beirada da ponte no susto, bem a tempo, caso contrário, ele teria caído para a morte. Então, quando Rai olhou para o lado, ele finalmente pôde ver o que os estava atacando. Debaixo da ponte havia uma criatura parecida com uma lesma que estava presa de cabeça para baixo na ponte. Ele tinha um único olho e centenas de tentáculos saindo de seus lados. Então, quando o grupo pensou que as coisas não poderiam piorar, eles podiam ouvir o som de passos pesados e gigantescos vindo de um dos túneis. Mi-Dragon System, capítulo 169 Poço Sombrio. O som de passos pesados podia ser ouvido vindo da entrada do túnel. O grupo olhou em volta para ver se encontravam algum lugar para se esconderem, mas atrás deles estavam tentáculos bloqueando o caminho e na frente deles estava o que quer que estivesse andando, se aproximando vindo do túnel. Então o rosto da figura começou a aparecer. Com seus chifres de touro e o corpo humano, era algo que Gary havia enfrentado antes. Era um minotauro. Embora este minotauro fosse diferente do último que ele enfrentou. Em sua mão, ele segurava uma espada preta como carvão e por todo o corpo das miniaturas havia manchas aleatórias de pelo roxo. Seus olhos pareciam mortos e onde deveria estar branco, nos olhos, estava preenchido com roxo. Isso tá infectado com a praga das sombras. Badger gritou. Merda, a gente não vai conseguir derrubar essa coisa. Gary disse, ele sabia como um minotauro era forte e este estava infectado, o que significa que era ainda mais forte. Não temos escolha a não ser recuarmos, mas os tentáculos. Badger disse. Vamos para trás, confie em mim, não podemos vencer essa coisa. O grupo começou a voltar para os tentáculos e agora estava completamente cercado por eles. Eles estavam fazendo o possível para cortar e fatiar os tentáculos, mas estava se mostrando uma tarefa sem sentido. Os olhos do minotauro caíram sobre os humanos presentes e começou a se mover lentamente em direção a eles. Então, de repente, quando o minotauro estava ao alcance dos tentáculos, seu alvo começou a mudar. Um dos tentáculos envolveu a perna do minotauro e fazendo com que ele caísse de cara no chão, resultando no minotauro largando a sua espada. Os tentáculos repetiam isso, constantemente jogando o minotauro no chão. Rai, que estava pendurado na borda da ponte, de repente sentiu que menos tentáculos estavam o atacando. Rai estava à espera da oportunidade de se levantar, mas estava muito ocupado afastando os tentáculos com uma das mãos. Finalmente, os tentáculos encontraram um novo alvo. Isso deu tempo suficiente para Rai se levantar e assim que ele subiu, ele de repente viu o minotauro voando por cima de sua cabeça, sendo arremessado para fora da ponte e mergulhando no poço negro sem fim. Enquanto isso, os outros aproveitaram a oportunidade para correr para o outro lado da ponte o mais rápido possível. Havia menos tentáculos agora e eles não precisavam derrotar a besta, mas apenas passar por ela. Eles haviam alcançado o outro lado com segurança, mas quando se viraram para ver onde Rai estava, eles puderam ver que Rai estava preso do outro lado da ponte, com os tentáculos bloqueando seu caminho.
Rai então respirou fundo antes de executar seu plano. Ele olhou para os tentáculos e olhou para sua reserva de mana atual. A besta era muito poderosa para Rai derrotar, mas ele não precisava fazer isso. Assim como os outros, tudo que ele precisava fazer era chegar ao outro lado da ponte. Rai então se aproximou dos tentáculos até ficar dentro de seu alcance. Ele então colocou ambas as mãos no chão e ativou sua habilidade, Prisão de Gelo. O rastro de gelo deixou suas mãos e congelou o primeiro conjunto de tentáculos. Rai então imediatamente saiu correndo e esticou os dois braços para ambos os lados do corpo. Enquanto corria pela floresta de tentáculos, ele constantemente usava a habilidade de bola de gelo, atirando esferas de água congelada nos tentáculos restantes. Uau, como ele pôde fazer algo assim? Sloth disse, olhando com a cara pasma. Agora restavam apenas alguns passos antes de Rai sair da floresta de tentáculos, mas nesse momento, o tempo da habilidade Prisão de Gelo se esgotou e os tentáculos que ele congelou originalmente estavam se movendo mais uma vez. Rai então usou toda a sua força para pular para o outro lado onde os outros estavam. No entanto, um tentáculo conseguiu envolver seu pé e em vez de jogá-lo no chão como os tentáculos costumavam fazer, a besta decidiu apenas arremessar Rai pela lateral da ponte para o buraco negro. Chefe! Jack gritou ao ver o corpo de Rai desaparecer no buraco sombrio sem fim. Maldição! Jack disse enquanto olhava para a borda. Jack olhou para o buraco negro e se preparou como se estivesse pronto para pular lá ele mesmo. Gary podia ver o que Jack estava pensando. Não seja retardado, Jack. Rai vai sobreviver. Confie em mim. Ele não é normal como eu e você. O que fazemos agora? Badger perguntou. Temos que procurar o chefe. É claro, Jack respondeu na hora sem hesitar. Eu concordo, mas primeiro, essa merda feia precisa levar o troco, disse Gary olhando para os tentáculos. Não seja louco. Sloth disse. Se Rai não conseguiu vencer, o que o faz pensar que você pode? Gary não respondeu, mas não conseguia tirar os olhos da espada que o Minotauro havia deixado cair. Era de cor tão negra que algo estava atraindo. Não só isso, mas de repente as linhas brancas apareceram seguindo os movimentos de todos os tentáculos. Gary estava confiante em sobreviver aos ataques da besta agora. Gary então correu de volta para os tentáculos, rápido demais para os outros o impedirem. Gary tinha apenas uma coisa como seu objetivo: a espada negra que o Minotauro havia largado. Quando Gary chegou ao alcance dos tentáculos, Gary imediatamente começou a golpear com as duas espadas as linhas brancas que viu em sua visão. Ele estava cortando os tentáculos de forma tão limpa que só precisava de um golpe. Badger e Sloth olharam para Gary com espanto. Eles estavam realmente observando as habilidades de um mestre espadachim em ação. No entanto, ainda havia o problema da regeneração dos tentáculos. Mesmo que Gary fosse capaz de cortá-los, eles voltariam a crescer quase no mesmo instante. Então, quando a espada finalmente estava ao alcance de suas mãos, Gary jogou uma de suas espadas para longe da ponte e imediatamente agarrou a espada negra com a mão direita. Um tentáculo vinha direto para Gary atrás dele. Em um instante, Gary se virou e cortou o tentáculo com sua nova espada negra. Mas desta vez, o tentáculo não voltou a crescer. Eu sabia que você era especial. Mi-Dragon System, capítulo 170 Espada Estranha. Os tentáculos continuaram a atacar Gary. Enquanto era atacado, Gary continuou a balançar as duas espadas. Quando sua espada regular cortou os tentáculos, eles cresceram quase instantaneamente, enquanto sua nova espada, uma vez que ela cortasse os tentáculos, eles não voltaram a crescer. A nova espada negra parecia ter algum tipo de propriedade especial que funcionava contra essa besta. Depois de cortar mais alguns tentáculos, eles finalmente começaram a recuar e voltar para debaixo da ponte. Já vai tarde, disse Gary. Gary voltou e se juntou rapidamente com os outros e Badger não pôde deixar de admirar a espada que Gary estava segurando.
Tinha uma cor muito preta e opaca, mas as bordas eram extremamente afiadas, mas logo em seguida Sloth notou algo no punho. Ei, o que é isso? Gary então ergueu a espada e olhou para o que Sloth estava apontando. Gary percebeu imediatamente o que havia chamado a atenção de Sloth. Em torno do punho onde o cabo e a lâmina se juntavam tinha um símbolo gravado. Um símbolo de um olho com asas. Não é esse o símbolo da Guilda das Trevas? Badger perguntou. Bem, agora o que isso importa? Talvez você não deva ficar com isso. E se eles fizeram alguma macumba com isso? Então Gary começou a golpear o vento com a espada para fazer alguns testes. Parece bom para mim, além desses túneis estarem cheios de bestas assassinas. Sem raio, vamos precisar de algo para nos proteger. Jack então começou a caminhar para o túnel. Ei, onde você está indo? Gary perguntou. Caso você tenha esquecido, precisamos encontrar Ray. Jack continuou a caminhar pelo túnel e o resto do grupo o seguiu rapidamente. Em algum lugar bem no fundo do poço escuro havia uma piscina de água conectada às cachoeiras acima que saiam de ambos os lados da ponte. Ray se arrastou para fora da piscina e caiu fraco no chão da caverna todo ensopado de água. Todo o seu corpo doía com a queda e, se ele tivesse que adivinhar, alguns de seus ossos haviam se quebrado. Mas Ray percebeu que seu corpo já estava tentando se curar. A nova evolução fez com que o corpo de Ray se curasse em um ritmo ainda mais rápido. Não exatamente na mesma velocidade que o corpo de Jack, mas agora os dois eram bastante comparáveis. Quando Ray olhou para a água da qual tinha acabado de sair, percebeu que na verdade era um rio. A corrente não era forte, mas de repente ele também viu o corpo do Minotauro passar boiando imóvel ali. Ray então abriu imediatamente seu sistema e tentou enviar uma mensagem para os outros, para se certificar de que não apenas eles estavam bem, mas também para que soubessem que ele também estava. Por algum motivo, o sistema parecia não responder. Então Ray tentou executar sua habilidade de absorção de mana em um dos membros do Asas Carmesim. Isso também, por algum motivo, falhou. Por último, Ray tentou realizar mais uma coisa. Ele caminhou até o rio e ativou ligeiramente seu atributo gelo. Então, parte do rio que sua mão estava tocando começou a congelar. Parece que pelo menos meus poderes ainda funcionam. Ray não sabia por quê, mas quaisquer habilidades que exigissem uma longa distância para serem usadas estavam inutilizáveis no momento. O que significa que ele teria que navegar pelos túneis e se encontrar com os outros. Havia a possibilidade de que os outros voltassem e tentassem retornar à superfície, mas Ray ainda estava obstinado em explorar toda a área subterrânea. Até agora, estava cheio de bestas que ele nunca tinha encontrado em sua vida antes e Ray sentiu que a Praga das Sombras ou a Guilda das Trevas tinham algo a ver com isso. Se a academia fosse atacada por bestas desse calibre, eles não teriam qualquer chance. Ray preferiria fugir da academia com os outros e formar uma base em outro lugar. Já que os outros continuaram se aprofundando no túnel. O túnel descia, o que era um bom sinal, significando que eles estavam indo na direção certa em direção a Ray, mas o caminho logo se nivelou e mais uma vez os túneis não pareciam mais uma caverna comum, mas em vez disso, foram totalmente feitos de placas de pedras. A área foi se tornando mais e mais ampla até que eles não podiam mais ver o teto. Havia muitos caminhos pelos túneis e eles continuaram a seguir Jack. Você ao menos sabe para onde está indo? Gary perguntou. Agora foi uma das várias vezes que eles chegaram em bifurcações com várias entradas e rotas diferentes para descer. Jack começou a cheirar o ar antes de escolher um caminho. Por ali. Jack disse enquanto apontava para um dos túneis. E como você sabe disso? Eu posso sentir o cheiro de água, você não? Por acaso eu sou um cachorro? Disse Gary. Apesar dos temores de Gary de que eles se perdessem aqui para sempre, ele não tinha escolha a não ser confiar em Jack. Depois de caminhar pelo que pareceram horas, os outros começaram a perder as esperanças. Talvez Ray esteja morto.
Badger disse. Ele já teria nos enviado uma mensagem, certo? Ou ele pode simplesmente ter desmaiado, respondeu Gary. Por que não voltamos para cima e pedimos mais ajuda? Podemos fazer com que Von e os outros chamem uma equipe de busca e tenham mais chance de encontrá-lo. Não acho que seja uma boa ideia, Jack disse. Lembre-se do que Ray disse, a academia pode ser atacada a qualquer momento. Se de repente muitos cavaleiros desaparecerem para procurar Ray, será a oportunidade perfeita. A academia já está com poucos cavaleiros. Você não acha que Avrion já está condenada? Slot perguntou. Você viu as bestas aqui embaixo? Ray é a pessoa mais forte da academia agora e nem mesmo ele conseguiu lidar com duas delas. Então Jack parou de repente e começou a cheirar mais uma vez. A água, estamos chegando perto, é por aqui. Enquanto o grupo seguia Jack, eles também podiam ouvir o som de água corrente. E, finalmente, eles entraram em uma grande câmara com vários túneis diferentes, todos levando em uma direção diferente. Você sabe qual deles? Gary perguntou. O cheiro vem de todos eles e o som está rebatendo nas paredes da caverna. Não sei dizer qual deles, respondeu Jack. De repente, os cristais luminosos que cada um segurava começaram a escurecer. O que está acontecendo? Slot berrou. Então as luzes se apagaram e eles ficaram na escuridão total. Uma risada sinistra pôde ser ouvida e todos a reconheceram bem. Era Morfran, o líder do Guilda das Trevas. Midragon System, capítulo 171. Lobo Leal. A risada ecoava pela caverna, tornando difícil para os outros localizarem de onde vinha, mas todos sabiam instantaneamente quem era. A risada começou a causar medo em seus corações e mentes, enquanto as memórias do que tinha acontecido na arena passavam diante dos seus olhos. Parece que nos encontramos novamente, queridos alunos de Avrion. Que merda você quer? Gary gritou quando sentiu suas pernas começarem a ficar fracas. O que eu quero é simples, a queda da cidade de Avrion. Esse é o meu desejo há muito tempo. Infelizmente, meu mestre me disse que tem planos maiores e, em troca, ele vai me ajudar com meu desejo, o que significa que todos vocês precisam morrer. Morfran começou a reunir raios em suas mãos, o que permitiu que os outros ouvissem claramente. Ele estava usando a mesma armadura e capacete da última vez que se encontraram e parecia igualmente assustador. Vamos nos livrar do problemático primeiro. O relâmpago voou da mão de Morfran e atingiu imediatamente o peito de Jack, fazendo-o voar para trás. Não vou cometer o mesmo erro que da última vez. Morfran disse enquanto corria em direção a Jack caído no chão. Os cristais luminosos começaram a funcionar novamente e os outros puderam ver com clareza. Gary foi capaz de prever as ações de Morfran e conseguiu alcançar Jack antes de Morfran, mas Morfran não teve medo e lançou sua própria espada relâmpago para contra-atacar. Gary então balançou sua espada e, ao mesmo tempo, Morfran balançou a sua. Quando as duas espadas colidiram, de repente, a espada de Morfran sumiu como se fosse apagada. Morfran rapidamente deu alguns passos para trás. Onde diabos você conseguiu essa espada? Morfran gritou. Badger e Slot se aproximaram por trás prontos para atacar, mas assim como da última vez, a armadura de Morfran agiu por conta própria e eletrocutou os dois. Só que dessa vez eles não caíram e continuaram avançando. Seus insetos, Morfran disse enquanto agarrava os dois pela cabeça e os eletrocutava mais uma vez. Solte eles agora. Jack gritou. Ele se recuperou rápido e imediatamente viu que Badger e Slot estavam em perigo e começou a atacar. Morfran jogou os dois para o lado e mais uma vez criou sua própria espada a partir dos relâmpagos. Jack balançou sua grande espada para baixo e ela colidiu com a espada relâmpago. No entanto, quando os dois colidiram, choques elétricos começaram a ser enviados para o corpo de Jack. Jack sentiu dor em cada pedaço de seu corpo e ficou paralisado, incapaz de se mover. Larga ele de mão. Gary gritou. Você não é especial, apenas sua espada é com a outra mão livre. Morfran começou a disparar raios continuamente na direção de Gary.
Gary fez o possível para desviar cada raio. Quando ele desviou com sua espada negra, nada aconteceu, mas quando ele foi desviar com sua outra espada, o choque elétrico passou pela espada e atingiu o corpo de Gary, fazendo-o voar para trás, atingindo a parede da caverna. Gary, Badger e Slot estavam feridos demais para se moverem, mas não estavam inconscientes. Tudo o que podiam fazer agora era assistir Jack gritando de dor por ser constantemente eletrocutado. Eles sabiam que o corpo de Jack era forte, mas este ataque foi diferente. Não importava o quão forte era o corpo de Jack, os ataques de relâmpago estavam o afetando por dentro, assim como todos os outros foram afetados. Então algo estranho começou a acontecer. Um poder começou a surgir no corpo de Jack. Seu coração começou a bater mais rápido e seus olhos começaram a mudar de forma. Jack estava mudando e os outros também estavam vendo isso. Um pelo prateado começou a crescer ao redor do corpo de Jack, seus dentes se tornaram presas mortais, seu rosto se alongou em um focinho, mas seu corpo permaneceu de um humano, só que apenas 2 vezes maior do que antes. O maluco é um lobisomem. Gary gritou ao ser lembrado mais uma vez sobre uma fera lendária que ele tinha lido no livro de Lenny Steele. Os relâmpagos de uma hora para outra pareciam que não estavam afetando tanto Jack. Ele largou sua grande espada gigante e agarrou Morfran pelo ombro. Sua besta imunda, me solte! Morfran exclamou. Então Jack rapidamente colocou a outra mão no ombro de Morfran, pulou levemente e deu um chute em Morfran com suas 2 pernas, usando todas as forças que conseguiu reunir, fazendo ele voar como uma bola de canhão para bem longe dele caverna adentro. Jack rapidamente olhou ao redor da sala para ver onde os outros estavam. Ele primeiro foi pegar Slot e Badger e os colocou nas costas. Ele então foi até Gary e o carregou sob o braço. Jack se moveu a uma velocidade vertiginosa e Badger e Slot tiveram que segurar o mais forte que podiam, caso contrário, eles já teriam caído. Morfran então se levantou e imediatamente começou a disparar relâmpagos em Jack, mas Jack era simplesmente rápido demais. Jack foi capaz de se esquivar de cada ataque com facilidade, mas em vez de lutar, ele decidiu voltar pelo caminho de onde tinham vindo. O que você está fazendo, Jack? Gary reclamou. Mate o cara, se acabarmos com ele agora, ele nunca mais poderá nos incomodar. Jack então conseguiu rosnar uma resposta. A gente tem que fugir. Jack estava lutando para falar com sua boca e dentes que ficaram agora grandes, mas ele ainda tentou o seu melhor. Seu lobo estúpido, eu não consigo te entender. Jack continuou a correr seguindo o caminho que eles usaram para chegar até onde Morfran ficou. O que antes haviam levado horas para atravessar estava levando apenas alguns minutos. Jack também agora tinha uma visão perfeita no escuro e não havia necessidade de usar seu olfato ou cristal luminoso. Badger e Slot olhavam com atenção para trás, verificando se alguma coisa ou alguém estava os seguindo, mas parecia que há muito tempo Jack havia despistado Morfran. Quando eles finalmente voltaram para a ponte de pedra em que estavam antes, lentamente o corpo de Jack começou a voltar ao normal e quando isso aconteceu, seu corpo desabou fraco no chão. Você fez bem, uma voz disse. Quando Jack levantou a cabeça, sorriu e respondeu, valeu, chefe.